começa a conversa. Falamos de dinheiro sem pressa, com a dieta financeira ao teu lado e a DS Alan que é sempre a teu cuidado. Café e contas para esclarecer. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café e Contas. Hoje, como sempre, temos connosco o nosso residente Luís Ribeiro. Sejam bem-vindos, olá a todos. E o nosso convidado de hoje, coordenador da Decisão e Soluções, José Maria. Olá. José Maria, pergunto-lhe desde já quem é o José Maria e qual é que é o seu papel aqui ao dia de hoje no setor. Bem, é uma boa pergunta. Eu diria que o José Maria, a melhor definição de José Maria será feita por aquelas pessoas que comigo se têm cruzado em toda a vida profissional e que essas pessoas terão efetivamente a melhor definição de mim. Sou uma pessoa humilde, sei escutar, gosto muito de lidar com pessoas e, acima de tudo, ajudar a que essas pessoas cresçam. Sempre foi este o meu percurso, sempre gostei muito de ensinar, gostei muito de partilhar conhecimento e, na realidade, na Decisões e Soluções é isso que eu faço. Dentro daquilo que sei que posso, poder, de alguma forma, ajudar as outras pessoas a melhorar o seu dia-a-dia, a colocar sementes de reflexão nas pessoas para que elas próprias, enfim, possam fazê-las crescer e as cultivarem para terem melhores resultados. Acima de tudo é isso. Claro. Sou um bom agricultor. Claro. E aqui neste podcast também tentamos fazer isso, criar essas tais sementes aqui para quem nos ouve, para disputar ali a curiosidade, não é? Em perceber como é que isto funciona e saberem que estamos aqui disponíveis para ajudar em tudo o que for preciso. Aqui agora, direcionando aqui para o mercado atual, o que é que eu lhe ia perguntar, José? Como é que acha que neste momento está aqui o mercado do crédito em Portugal? No momento em que se este momento será um desafio ou uma oportunidade aos dias de hoje? Olha, sobre a questão do mercado de crédito, o que eu diria é que ele nunca esteve tão bom. Na realidade, existem muitas operações de crédito. O mercado, no geral, está canalizado para isso e há, efetivamente, muitas pessoas a fazer esse trabalho. Os bancos estão com muita vontade de emprestar dinheiro, portanto, não há qualquer entrave. Portanto, eu diria que, na realidade, o mercado de crédito está muito bom a nível global e a crescer, sensivelmente é isso. Relativamente ao momento e ao desafio, se há desafio ou oportunidade, eu acho que um está sempre ligado ao outro. Complemento ao outro. Portanto, depende da cabeça de cada um. Há quem associe o desafio a problema, não é? Que muda a palavra e diga o problema é um desafio. E depois temos do outro lado a oportunidade. Portanto, eu diria que toda a oportunidade nasce em grandes situações, por vezes, de dificuldade. Agora, depende da perspectiva, da forma que cada um vê. Portanto, alguns canalizam a energia para o problema e outros canalizam a energia para a solução. E quem canaliza para a solução vê oportunidades onde os outros não a conseguem ver. Portanto, eu considero que hoje em dia é uma grande oportunidade. Ao mesmo tempo, poderá estar associado a um desafio no sentido de quem quer aproveitar essas oportunidades, acrescentar valor e trazer trabalho e mostrar esse trabalho no mercado para conseguir, naturalmente, crescer e desenvolver a sua área de negócio na parte do crédito. Mas todos os dias as oportunidades andam aí, só que uns vêm, outros não. Exatamente. A realidade é essa. Luís, Sim. Aqui sobre este tema também. Não, principalmente aqui sobre o mercado do crédito, é aquilo que estávamos a falar. A banca anda com muito interesse e quer ganhar muito a cota do mercado. Portanto, ainda existe aquela pequena guerrazinha entre a banca, o que é bom também, que faz crescer aqui a questão do mercado do crédito e significa que a banca estará disponível para financiar cada vez mais. O problema que a gente passa mais hoje em dia é a falta de imóveis que as pessoas procuram. Portanto, mas as pessoas não deixam de ter uma casa hoje em dia porque a banca não quer financiar. Portanto, dentro das condições que cada um, a banca neste momento está disponível para financiar, para as pessoas poderem adquirir tanto a sua casa, como o seu carro, como um crédito pessoal, como obras.
não existem restrições aqui neste momento ainda da área da banca, por isso sim, está uma boa oportunidade ainda neste momento. Ok. A nível do outro lado da moeda, do cliente, o que é que achas que mudou nos últimos anos em termos de comportamento dos clientes? Assim, o que eu vejo pela parte dos clientes e pela parte da banca também acabou por assegurar um pouco mais os seus financiamentos e a análise do cliente ser feita de forma diferente. E com essa forma diferente também de abordagem da parte da banca também fez que os clientes por vezes obrigou a ter um bocadinho mais consciência do que era há uns anos atrás. Portanto, neste momento a análise de um cliente é muito rigorosa, o qual também se refletiu que agora tivemos as subidas dos Euribors recentemente e não tivemos tanto crédito mal parado como tivemos há uns anos atrás. O que significa que o crédito está a ser neste momento visto de outra forma. Por vezes os clientes gostavam de ter mais, mas a banca não está virada para aí. Portanto, a análise do crédito neste momento está a ser feita, no meu ver, também com consciência de... Acaba por existir aqui um maior cuidado na análise do crédito para... Olha, eu iria fazer outro enquadramento. Quando falamos em mudar comportamentos, há aqui a questão temporal, não é? Mudar de 20 anos para cá, mudar de 10 anos para cá, mudar... Não é? Na realidade, o que eu sinto relativamente aos clientes, e que aconteceu, portanto, há uns anos esta parte, naturalmente, o cliente ia ao seu banco tratar de uma necessidade e o banco dava-lhe uma proposta, não é? Na realidade, eu até diria que os clientes hoje em dia aprenderam, se calhar, a degustar. E a degustar porquê? Porque, na realidade, se eu for sempre ao mesmo restaurante, eu sujeito-me a comer sempre a mesma coisa. Na realidade, o que acontece é que os clientes perceberam que há possibilidade de ter maior oferta no mercado. E aquilo que mudou a nível de comportamento é que, numa ótica geral, o cliente está mais informado, devido às redes sociais, devido ao smartphone, não é? Que veio mudar a vida de toda a gente, e agora fala-se mais recentemente da geração que começou com esse smartphone, do impacto que tem na sua vida. O que é certo é que, na realidade, as pessoas tomaram conhecimento, devido à maior quantidade de informação, que têm outras possibilidades. E, na realidade, o que mudou é isso. Na realidade, um cliente tem mais oportunidades de procurar no mercado soluções que antes, eventualmente, teria, porque teria que correr banco a banco. De alguma forma, não havia clareza no processo, ou seja, as pessoas não estavam devidamente informadas do que era melhor, do que era, enfim, não é pior, mas menos bem, não é? Uhum. Mas, na realidade, o que mudou inicialmente foi a parte da informação, que capacitou mais o mercado na ótica do cliente, e o que mudou no seu comportamento é que eles hoje procuram, efetivamente, melhores soluções, sabendo que é possível obtê-las. Que elas existem. E na realidade, é isto que acontece, e que as redes sociais e a facilidade com que se comunica hoje em dia permitem que esta informação seja transversal e que chegue a toda a gente, ou a maior parte das pessoas, que os faz procurar coisas que há uns anos atrás não procuraram. Sim. É isso. É isso. José, como coordenador e lida aqui com a intermediação de crédito, não é? E com várias agências, no seu entender, qual é que é o maior desafio para quem trabalha na mediação de crédito? Do seu ponto de vista e da sua visão. Sim. Independentemente de trabalharmos a mediação de crédito, é uma atividade comercial e técnica. Portanto, na realidade, o grande desafio que existe relativamente a quem trabalha na mediação de crédito é ter a capacidade comercial de continuar a chegar ao mercado, portanto, chegar a quem necessita do nosso serviço de mediação de crédito, assim como depois desempenhar um papel exímio e de competência naquilo que faz e que proporciona ao cliente. Digamos que estes são os dois principais fatores que existem. Hoje em dia, se calhar um dos desafios, ou dos maiores desafios que pode estar em causa, assumindo que estas duas características já existem, tem muito a ver com o próprio posicionamento que
que a banca, ou que alguns bancos acabam por ter hoje em dia, que acaba por exigir mais do intermediário de crédito, uma maior digitalização, uma forma diferente de abordar o processo, que de alguma forma permita ser mais célere, porque na realidade, e hoje com as APIs, com tudo o que está a acontecer, tudo tem uma velocidade um pouco diferente do que era. Portanto, nós há uns anos esta parte falávamos de processos de crédito de 2 meses, de 3 e sabe Deus, não é? E hoje, se falarmos em 3 semanas, ai Jesus, que se calhar já é muito tempo. Digamos que há aqui um grande desafio, que é esta atualização do intermediário e estar atento a isto, porque na realidade é algo que acontece e que está nos nossos dias, presumindo que efetivamente as pessoas conseguem verdadeiramente chegar ao cliente, captar negócio, prestar um serviço muito competente e que agregue valor no cliente para continuar a ser recomendado e ter o seu mercado. Digamos que este alinhamento do intermediário, de manter este rigor, de manter esta vontade de prestar um serviço ao cliente, poderá ser um grande desafio, porque, como se sabe, o mercado tem muita gente a trabalhar nesta área. Não poderíamos dizer que todos estejam com a mesma visão do negócio, mas o que é certo é que o grande desafio será isso. Portanto, será lidar muito bem com o fornecedor, que neste caso é o banco, e vai sair nova legislação que vai ser ainda mais rigoroso sobre esta atividade, e ao mesmo tempo estar do outro lado, que é o cliente, prestar um serviço fantástico, excelência para continuar a ser recomendado. E este trabalho não é um processo, é gerir um cliente claro. Para a vida, é ajudar alguém que tem que tomar uma decisão muito importante na sua vida, e nós estarmos do lado dele a tomar a melhor decisão de uma forma esclarecida. Eu acho que é esse o grande desafio do intermediário de crédito. E é mesmo isso do ter o cliente para a vida, que às vezes o cliente diz, você acompanha-nos até à escritura, não é? E nós nós acompanhamos até depois da escritura, sim. Para reaver condições mais para a frente, ou se precisar de alguma coisa, estamos sempre cá disponíveis para ajudar. Luís, na tua opinião sobre este tema, mas com a tua visão de diretor de agência, e também com os teus consultores e de equipa, qual é que achas que são os maiores desafios? É um pouco idêntica, porque acho que o problema que nós passamos hoje em dia, acho que houve um acréscimo de número de processos e a banca acabou por reduzir um pouco o número de colaboradores no seu, ou tem a sua dificuldade também em arranjar os seus colaboradores para tal, é os prazos, é os tempos que um processo leva. Hoje em dia um cliente vê um imóvel, provavelmente é a vontade dele, dentro de uma semana ou 2 estava a fazer a sua escritura, e as coisas por vezes não se proporcionam dessa forma, porque existe ainda uma democracia ligeiramente grande a verificar documentações, a ver um processo, a analisar, a aprovar, avaliações, cartas de aprovação. Portanto, e isso é o maior desafio neste momento, manter o cliente satisfeito, mas com alguns entraves pelo meio do processo, que o cliente não terá culpa alguma, mas por falta de profissionais ou mão de obra, que acaba por a banca neste momento ter alguma dificuldade pelo volume, talvez, de crédito que cresceu ao longo dos anos, né? Acho que é claro à vista de todos que o número de processos tem vindo a crescer, e nós ajudamos nessa parte, e diria eu, em muito a área da banca neste momento. Esse é o nosso papel, verificar a documentação, ver se o processo tem viabilidade, enviar para o banco tudo certinho, para lá terem menos trabalho possível, mas claro que o banco depois também faz a sua competência, o seu trabalho e a sua organização, e isso eu acho que o maior desafio neste momento é mesmo os prazos e o tempo que o intermediário passa. Para quê? Para satisfazer o seu cliente, que ele tenha o seu crédito o mais rápido possível e que escriture a sua casa de sonho o mais rápido possível, porque essa é a ideia dele, de certeza absoluta. Muito bem. Tenho aqui uma pergunta para vocês e vou pegar no que o José disse sobre a informação digital, que cada vez mais os clientes têm a facilidade em ir à internet, não é? No pequeno aparelho que temos no bolso, e conseguem ver de tudo, digamos assim, e ter acesso a toda a informação. A minha pergunta é, com esta informação digital,
hoje disponível para todos os clientes, para toda a gente, digamos assim, se o trabalho do mediador continua a ser verdadeiro para o cliente, no sentido de se vamos saltar fora porque há tanta informação ou se continuamos a ser importantes, porque também sabemos que há muita informação que é fraudulenta. Exatamente. A resposta na pergunta. O que é que eu quero dizer com isto? Na realidade, há uma diferença muito grande entre informação e ação. Eu posso ter toda a informação, mas a informação não faz processo. Certo. Na realidade, a informação não cria empatia. A informação não cria confiança. A informação não cria motivação nas pessoas para fazer algo. Ou seja, por trás da informação há sempre a relação humana associada ao processo. Não quer dizer com isto que não uma pessoa mais expedita na área informática, que eventualmente não possa ser mais fria ou chegar a fazer determinadas coisas com base nos sistemas, etc. Mas na realidade não tem um aconselhamento, não tem alguém que lhe pode criar reflexão, não tem alguém que o pode alinhar ou até encontrar outra solução noutros parceiros bancários que a pessoa não sabe, porque não está no meio, para o fazer. Porque na realidade aquilo que um banco pratica hoje e aquilo que está nos sites é um valor, mas nós sabemos que na realidade a negociação é outra. Claro. Voltando à metáfora do menu de há bocado, um cliente tem muita informação e vai a um banco e o banco dá-lhe toda a informação, mas na realidade o banco não pode oferecer nada diferente do seu menu. Certo. Outra coisa será na ótica de um intermediário de crédito, um gestor de crédito, na qual o cliente se socorre numa ótica não de fragilidade, mas numa ótica de esclarecimento, de melhorar aquilo que tem. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, na realidade, ao vir a um gestor de crédito, aquela pessoa vai ter a possibilidade de analisar vários menus. Certo. Onde ele vai escolher aquilo que realmente, para ele, é importante naquele momento. Porque ainda há outra dificuldade, que é, uma coisa será um processo de uma compra normalíssima, em que a pessoa tem o capital, a pessoa sabe o que é que vai comprar, tem os rendimentos disponíveis e a coisa acontece. Mas há outras situações em que muitas vezes os processos têm que ser vistos em fases. E a solução para resolver a necessidade hoje não quer dizer que seja a melhor solução em termos de crédito, na taxa, no spread, no que for, mas é a solução que viabiliza a necessidade do cliente. Exato. Que permite ao cliente subir um degrau na sua vida. E depois, naturalmente, cá estará o intermediário de crédito para, no seu tempo, otimizar aquela solução no futuro. Coisa que o banco, eventualmente, só poderá oferecer aquilo que tem. E há muitas soluções que o intermediário e o gestor têm para oferecer aos clientes que não está na informação, nem vai encontrar isto no chat GPT, não vai encontrar nada disso. É o know-how, é a experiência, é o tempo que levou aquela pessoa a saber o que sabe. Julgo que deve saber aquela metáfora de aquela pessoa que foi contratada para ir a uma fábrica, de um motor que estava parado, e ele soube exatamente, portanto, com o martelo bateu num determinado sítio, soube o que era, apertou um bocadinho um parafuso e quebrou um balúrdio. E a pessoa contestou a dizer, mas então só por apertar esse bocadinho? Sim, mas eu para saber este bocadinho trabalhei esta vida toda para saber fazer isto. Isso é o gestor de crédito profissional. Não é o hoje, é o que é que eu já fiz para chegar ao hoje. E é este hoje que vai agregar valor a uma pessoa de todo este tempo de trabalho. É essa a distinção que tenho hoje em dia. E, portanto, há muita informação, ainda bem, para as pessoas estarem devidamente esclarecidas, mas está aqui, efetivamente, o gestor para validar, porque eu posso ter informação, mas aquela informação é verdadeira, não será verdadeira, há melhor, não há melhor. E uma coisa é certa, alguém vai ter um gestor de crédito, e a pessoa só pode ter duas situações. A pessoa diz, olha, valida, então, ok, estás no caminho certo, ou então, olha, tens melhor isto. Portanto, a pessoa nunca perde em vir a um gestor de crédito. Sim. Porque ou valida o que já tem, ou melhora o que ainda não sabe que podia ter.
É isso. É isso mesmo. Luís, concordas aqui? Sim, eu tinha uma ideia um bocadinho até também parecida, mas é aquilo que eu quero dizer mais ou menos. Hoje a parte digital é boa por umas coisas, mas também mais por outra, porque existe informação verdadeira, mas também existe muita informação que nada tem a ver com a realidade. E uma das que dou até um exemplo, às vezes as pessoas pensam que as coisas são simples. Ontem até a informação, estava a dar a formação a algumas pessoas que entram agora para a equipa, e num processo simples havia 5 formas diferentes de montar o processo. Portanto, nós num processo que a gente pode parecer que é fácil, eu expliquei e havíamos 5 formas diferentes de aprovar um processo. E muitas das vezes as pessoas até diziam assim, então, mas eu fui ao banco, o banco não me aprovou e você me aprovou. E por vezes é aí que está a experiência do intermediário de crédito. Num processo simples conseguimos arranjar 5 formas diferentes. Imagino num mais difícil também conseguimos arranjar várias formas de, por vezes, conseguir aprovar aquele crédito. E isto é, lá está, como o Zé Maria estava a dizer, é pela experiência das pessoas, é pelos anos que já passaram, e só aí, com esse tempo de experiência, é que as pessoas vão ter essa noção que é possível fazer de outra maneira. Outras coisas que os clientes também têm a ganhar aqui, muitas das vezes, quando vão ao próprio banco, vamos ver, o próprio banco só vai ganhar algo com o processo desse cliente, se fizer naquele banco. Claro. Ora, se ele for fazer no outro banco, ele não vai ganhar absolutamente nada, não tem interesse que o cliente vá fazer no outro banco. Então, o que é que eu posso dizer quando eu estivesse com o cliente à frente, que ele está no meu banco? Eu só vou dizer o que é bom das propostas, não vou dizer para você ter isto, você tem que fazer isto ou fazer aquilo. Eu não vou dizer essa parte má. Porquê? Porque ele tem que fazer neste banco. A diferença que vai ter quando for no intermediário, ele faça no banco A, B, C ou D, o intermediário vai estar a ganhar sobre esse processo. O que é que isto significa? Eu, quando tenho um cliente, não há proposta de crédito perfeita. Esqueçam essa parte. Eu vou explicar o que é bom e o que é menos bom. E o que é que o cliente vai ter que escolher? Dentro do que é menos bom, ele achar que é o melhor para ele. E essa é, para mim, a grande vantagem, o cliente ter várias propostas, sem ter que procurar, e das várias propostas que ele tem, ele quando contrata o serviço do banco, ele vai saber o que é bom e o que é mau. Não ter só a informação do que é bom, porque quando uma pessoa vai ao banco, não tem informação do que é mau. E uma fim de uma proposta de crédito, estamos a falar em média 30, 35 páginas, há lá informações que não são boas. E as pessoas hoje, derivado do seu dia-a-dia, não vão ler aquela informação toda, até muitas das vezes acaba-se por não entender o que lá está. E esse é o papel do intermediário, conseguir explicar ao cliente o que é bom e o que é menos bom para adquirir aquela proposta. Decifrar todas as propostas. Sim. Muito bem. Aqui na parte aqui do tema experiência e liderança, José, olhando aqui para a sua experiência, qual é que foi o momento ou decisão que marcou aqui o seu percurso profissional? Dentro da Decisões Soluções ou fora da Decisões Dentro da Soluções? Decisões Soluções. Bem, tudo isto é um desafio, não é? O principal desafio que tinha foi o facto de lidar com pessoas. Digamos que nós temos o nosso ADN, não é? E depois temos aquela percepção de que nós, quando fazemos as coisas, não há outro que faça igual a nós, não é? E na realidade não há. E o grande desafio foi perceber isso mesmo, compreender isso e perceber que o caminho e aquilo que cada um é na sua vida tem a ver com todo o percurso que essa pessoa já percorreu até o momento do agora, do hoje, não é? E naturalmente todas as pessoas são distintas. Aquilo que um valoriza, o outro não valoriza e na realidade o maior desafio foi perceber e alinhar nisso que na realidade o lidar com o ser humano, e portanto dentro desta atividade da empresa, nós crescemos efetivamente a lidar com o cliente naquela componente da área comercial e da área técnica, não é? Mas é um trabalho muito individual, e o maior desafio é ajudar os outros a crescer. Quer numa ótica de uma loja, ou seja, fazer esse trabalho para que os colaboradores que estejam na loja possam crescer, porque na realidade nós temos que ajudar a outra pessoa, porque não somos nós a fazê-lo, é o outro, e temos que ajudar o outro a fazer bem esse trabalho.
porque na realidade, digamos que o retorno é maior. Sabe o que é nós podemos fazer uma operação de 2 milhões, 3 milhões, e a gente faz, e aos olhos dos outros, epá, poça, e nós, está a ver aquele sabor sem sal, aquela... Porque falta algo mais, e acaba por trazer mais valor nós vermos o outro a fazer uma operação de valor inferior, de 500, 400, 300, o que for, mas ser o outro e nós percebermos que aquilo que foi concretizado tem lá a nossa semente, dá mais energia, dá mais valor do que muitas vezes nós próprios estarmos a fazer coisas fantásticas aos olhos dos outros, mas aos nossos não. E esse foi um grande desafio de aprendizagem dentro das decisões de soluções, porque eu não era no projeto anterior, portanto eu apenas trabalhei em 2 projetos. Um foi 18 anos e aqui na decisões de soluções já vai fazer 17. Portanto, sou uma pessoa fiel e estável, gostando daquilo que faz, embora fosse também dentro da área financeira. Mas digamos que o que fazia não era comercial e toda a atividade comercial eu acabei por ter que a despertar e por ter que a alinhar dentro das decisões de soluções. E o que é certo é que o maior desafio, até poderia dizer, que se calhar me descobri um bocadinho mais do potencial que eu tinha dentro de mim, que se calhar estaria não explorado, eventualmente, sendo certo que há sempre formações, há competências que nós vamos adquirindo e que nos vai abrindo, no fundo, os horizontes, sendo certo que tudo é uma questão de mentalidade, aquilo que falámos há bocado entre o desafio e a oportunidade, é tudo uma questão de mentalidade. E o que eu vejo aqui na empresa, o grande desafio é isso mesmo, ou seja, independentemente no meu caso, permitiu-me abrir outros horizontes e perceber que tinha aqui mais a dar de mim, e o interessante é que o próprio projeto de Decisões e Soluções tem isso para todas as pessoas, sejam eles coordenadores, sejam eles diretores, sejam eles consultores, gestores. Se cada um sentir que tem algo mais a dar de si, o projeto permite que essa pessoa realmente consiga crescer com essa vontade. Portanto, não há um limite para o crescimento e, portanto, a nível da minha pessoa, essencialmente foi isso que me trouxe toda esta dinâmica de evolução e, portanto, o desafio foi um bocadinho disso. A partir daí, de gostar de lidar com pessoas, de gostar de ajudar pessoas, as decisões são mais fáceis de tomar porque há um alinhamento dentro de um propósito, não é? E essencialmente foi isso. Portanto, dizer-me que tive uma decisão muito difícil, eu nunca diria que a tive. Eu, se calhar, enfim, a vida foi balizando, foi, não é, orientando para um determinado rumo, mas eu acho que este acreditar em nós próprios que somos capazes de fazer determinadas coisas é o elemento essencial de todo esse percurso. Sem dúvida. Pedia-vos agora, até porque nós também estamos aqui a recrutar, não é? E seria aqui interessante vocês darem aqui um conselho para quem quer começar aqui no setor financeiro. Se calhar agora, Luís, um conselho para quem quer começar então aqui neste setor. Este é um conselho para quem quer começar nesta área, neste momento. É uma altura boa, é uma altura que, como falamos há pouco, é uma altura que está em crescimento, é uma fase de crescimento em inúmeros processos, portanto, tudo o que é de abundância é sempre bom para quem começa de novo. Tendo aqui algumas experiências e algumas formações, tendo aqui pelo menos da nossa parte e um acompanhamento perto, acaba sempre por ajudar também para quem começa. Eu diria que é muito a pessoa que tenta agarrar isto, é ter aqui, eu não falo da experiência, a experiência vai se adquirindo ao longo do tempo, mas ter força de vontade e querer trabalhar. Portanto, eu diria que aí seria um conselho para entrar no sector financeiro, é essa força de vontade e querer crescer na vida e dinâmica. Portanto, é aquilo que nós que se procura sempre numa empresa, como é óbvio, é que a pessoa seja uma pessoa dinâmica que queira crescer e não se contente com pouco, que cada vez queira mais. É o conselho que eu dou, diria eu,
pelo menos principalmente aqui connosco, não pela experiência, mas sim pela força de vontade. José, um conselho também. Olha, eu acima de tudo, se quem nos está a ouvir, de alguma forma, sentir que gosta de lidar com pessoas, sentir que gosta de ajudar pessoas, sentir que, de alguma forma, aquilo que está a fazer a possa não preencher no seu dia-a-dia. E, portanto, tendo este binómio, poderá suscitar aqui o interesse, não é? Na realidade, a própria atividade, assim como outras, não é? Podem ser atividades boas, mas não quer dizer que sejam boas para todos. É necessário ter um determinado perfil para estar nesta atividade. E na realidade, daquilo que eu vejo, quem vem para esta atividade tem que estar muito bem esclarecido, ou seja, tem que ter clareza naquilo que pretende, não é? Porque não chega a vir e logo se vê. Não, a pessoa tem que vir para ser, não é? Depois há outra componente que é fundamental, que na realidade a pessoa tem que ter aqui os valores associados à empresa, à loja, às pessoas que identificam da loja. Portanto, ele tem que estar perfeitamente enquadrado, assimilar esses valores e estar dentro desse panorama. E acima de tudo, depois ter aqui outras variáveis, não é? Falamos, nomeadamente, tem que ser uma pessoa que queira aprender, tem que ser uma pessoa que tenha coragem, tem que ser uma pessoa que seja flexível, em aprender, em ajudar, etc. Tem que ser uma pessoa que tem que ter ambição, ou seja, na realidade, se a pessoa não tem uma ambição, não tem uma clareza daquilo que pretende, vai caminhar hoje para onde, não é? Portanto, tem que ter o rumo criado. E acima de tudo, o que eu diria, a pessoa tem que sentir que tem a responsabilidade total do que é que a sua vida vai ser. Ou seja, aqui não há, e o tempo prova isso, eu não consegui porque não tive, ou eu não consegui porque não me deram. Aqui não há disso. Portanto, na realidade, a pessoa tem que ter a responsabilidade que tudo o que lhe acontece é única e exclusivamente da sua responsabilidade. O que tem aqui é pessoas muito experientes que a vão ajudar a trilhar esse caminho. Ou seja, na realidade não vai entrar no primeiro degrau, vai entrar no terceiro, no quarto ou no quinto, porque já tem pessoas aqui à sua volta para o ajudar. Agora, se aquela pessoa não quisesse chegar ao último degrau, por muito que os outros queiram ajudar, ela não vai chegar. Tem que partir sempre da... Exatamente. Há aqui uma forma de estar perante o negócio que é essencial. Portanto, naturalmente a pessoa tem que ter uma frente comercial, portanto tem que gostar de falar com pessoas, não tem que ter medo, não é? Porque na realidade é essencial neste negócio, na realidade a pessoa ter essa vontade e essa frente comercial para captar negócio. E depois vem a parte técnica, que a pessoa, se tiver experiência, depois já vem com alguns degraus. Se não tiver experiência, tem um grupo de pessoas que a vão ajudar a aprender, a adquirir essa tal experiência. A adquirir e a caminhar. Agora, o essencial, a responsabilidade é total dessa pessoa e, portanto, é uma decisão. É uma decisão que a pessoa tem que tomar e, se vem, é para vir, é para ficar. E tem que fazer tudo para ter sucesso na atividade, porque outros pares na loja e noutros já o têm. Portanto, apenas tem que seguir o caminho que já está mais que trilhado por muita gente. Sem dúvida, sem dúvida. Isso. Vamos então aqui para a parte final. Nós fazemos sempre aqui um pequeno espécie de jogo, que é um mito ou verdade. Eu perguntava-vos então aqui, acabámos já por abordar este tema, mas hoje em dia os clientes conseguem tratar tudo online e o mediador vai deixar de ser necessário. Se é um mito ou verdade? Acho que já aqui abordámos o tema, é um mito, não é? Sim, é um mito, sem dúvida nenhuma. Para mim, nunca vai conseguir ter a mesma proposta sozinho, só porque consultou alguma coisa online. Ou contratar a um profissional, aquilo que nós falamos. Sim, já acabámos por abordar este tema aqui há pouco. Passemos aqui para o segundo. Quem compara propostas e procura aconselhamento consegue normalmente melhores condições de crédito. Para mim, sim, não há dúvida que se nós nos contentarmos com a primeira proposta que nos aparecem, o risco ou a probabilidade de não ser a melhor é muito grande. Claro. Não é? Não quer dizer que não possa ser a melhor.
Isto é não como ir ao médico, convém pedir mais do que uma opinião, não é? Exatamente. Nem sempre. Portanto, isto às vezes também vai da nossa própria sensação do que é que a outra pessoa nos transmite, não é? Porque a pessoa pode nos transmitir segurança ou não. Certo? Se a pessoa me transmitir segurança, pois com certeza Vai-se por ali. está ali. Se a pessoa não me transmitir segurança, há aqui um bichinho que me diz, se calhar tenho que consultar alguém. E tudo isto também tem a ver com a própria confiança que o próprio gestor passa para o outro lado. Agora, eu diria que normalmente quem procura acaba por ter melhor resultado. Sem dúvida. Luís, concordas, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Quem procura e quem compara as propostas vai ser sempre o melhor resultado do que optar pela primeira. Eu diria, muito dificilmente a primeira proposta vai ser a melhor. Há sempre uma discussão, há sempre alguma coisa a melhorar naquela proposta. Por vezes os parceiros não... Há sempre uma ou outra hipótese que eles conseguem melhorar, na primeira que vem não vem das melhores condições, por isso sim. Acho que Eu diria até que às vezes até podemos avançar com a primeira, mas até é bom comparar com outras piores para nós vermos que afinal a primeira é mesmo boa. Sim, sim. Não é? E há outra componente, que é o facto de nós trabalharmos onde trabalhamos, não é? Permite-nos ter uma visão mais alargada do processo e do negócio. E o banco, na realidade, não oferece só dinheiro, portanto, oferece dinheiro, oferece seguros, oferece custos de conta à ordem, oferece milhentas coisas, não é? E o facto da pessoa estar aqui está a analisar todas essas parcelas de uma forma esclarecida, não é? Ok, quanto é que isto resulta no mês? É nisto, não é isso. Não é? Aquilo é decomposto e digamos que a pessoa tem um esclarecimento muito mais objetivo de qual o impacto da decisão de hoje vai ter na vida dela durante os próximos X anos, porque, e sabe, portanto, um seguro de vida hoje custa 10. Pois, mas com o livro Mas amanhã vai custar 20, claro. vai custar 30, não é? E agora, vamos ver, o seguro de vida aumenta com a idade, não é? E qual é a margem que a seguradora tem? É igual em todas? Não é. Então aquela seguradora que está a propor aquela solução aos 30 ou aos 40 anos, qual é que é o preço dessa seguradora e qual é o preço que o cliente pode ter hoje? Quando está a contratar hoje, ninguém lhe explica isso. E aqui vai ter esse esclarecimento. Essa é a grande vantagem, então, uma das grandes vantagens de vir também aqui falar com um gestor de crédito, nomeadamente na nossa empresa, que trabalhamos as áreas todas e que permitimos agregar esse valor. Sem dúvida. Vamos aqui para a última. A decisão financeira mais cara, muitas vezes, não é a taxa de juros, mas sim escolher mal o aconselhamento. Sim, eu concordo, é verdade. Uma proposta de crédito de habitação, há várias coisas que nós temos que olhar para ela, não só a taxa de juros. A taxa de juros até pode ser mais baixa e depois ter ali outras coisas que acabam por encarecer essa proposta. Portanto, pode ser até há bancos que até fazem uma taxa de juros provisória por um ano ou dois e depois até dispara para outra taxa de juros, não é? Fixa o seu processo todo. Portanto, sim, acho que é verdade. Sem um aconselhamento, muitas vezes acaba por... pode ter uma taxa de juros mais baixa, mas acaba por prejudicar essa parte. Sim, há aqui várias variáveis. Às vezes a taxa é mais baixa, mas depois por 0,20 é mais baixo, mas depois como obriga a fazer lá o seguro de vida, por exemplo, estávamos a falar sobre isso, já encarece mais, lá está o total em si, e connosco, por exemplo, já conseguimos ali a parte do seguro de vida fora e já conseguimos depois no total em si também ter uma melhor proposta para o cliente. Lá está. A taxa não é tudo, não é? Digamos assim. Repara, é tão variável esta questão, não é? Uma taxa traduz-se numa percentagem. Se eu fizer um crédito a 30 anos ou 40 anos, a taxa é a mesma. Mas o impacto na vida da pessoa já é diferente. Claro. Estamos a falar do prazo, não é? Vamos falar dos seguros. Bem, então aí a diferença é brutal. Ou seja, na realidade, muitas das vezes, a maior poupança que pode sair de um cliente, muitas vezes num processo, eu fiz muitas transferências, eu cheguei a fazer transferências a clientes, a manter a mesma taxa, o mesmo spread, e ele só mudava para poupar milhares de euros só no seguro de vida. Sim. E isto surge como? Com aconselhamento. Não é? Mesmo as próprias FINES, elas acabam por ser redutoras, porque na realidade há um foco muito grande no MTIC, na TEG,
eu diria, ok, para quem está do outro lado, com certeza poderá saber ou não, eu vou apenas explicar. Falamos de propostas que são comparáveis, está aqui uma ao lado da outra, seguem as regras todas do Banco de Portugal e no final a TEG é a mesma. Mas uma parece aqui uma responsabilidade de um seguro, que é um seguro IAD, ou seja, com uma invalidez mais reduzida, e outra ITP. E na realidade o cliente vai pagar o mesmo, mas a proteção é totalmente diferente. Podem pôr em causa a solubilidade e a vida de uma família. Ninguém no banco explica isto. E ele vai ter, com aconselhamento, vai ter clareza nesse processo, vai saber o que é cada uma dessas situações e vai tomar uma decisão esclarecida de acordo com aquilo que pretender e com a proteção da sua família. Que o banco está para ganhar. Ou seja, se eu puder dar menos e ganhar mais, é a margem que está aqui em causa. Nós ganhamos, mas de uma forma esclarecida para o cliente e a criar poupança no cliente. É esse o nosso desafio, de, no fundo, estarmos preocupados com a vida do cliente na ótica de um aconselhamento que seja esclarecido, que seja de alguma forma honesto, e o facto de podermos trabalhar com vários bancos e oferecer uma solução é esse aconselhamento que podemos dar e garantidamente o cliente não sai daqui pior do que aquilo que entrou. Eu até diria que há pessoas que têm muita sorte na vida por virem falar com um consultor de decisões de soluções. Sem dúvida. Isso é a mesma coisa, só fazendo aqui uma questão, existe em parceiros um produto que isenta os seguros de vida quando temos uma garantia abaixo dos seus 50%, dos seus 70%. Eu diria muitas vezes que essa isenção de vidas é para pessoas acima de 50 anos. Podem dizer que é por causa do seguro mais caro, mas às vezes eu gostava de ver se acontecer alguma coisa àquela pessoa, que vão deixar a dívida para os filhos? Ou será que vão deixar o imóvel ponto para quem tem a garantia? A própria estratégia montada, para mim, no meu ver, é errada. Portanto, isentar um seguro de vida é completamente errado, porque é deixar uma dívida para alguém que fica cá. Portanto, não poderíamos nunca pensar nesse tema. Ou então deixar uma garantia que, em vez de ir essa garantia para os herdeiros legais, acaba a ir para o herdeiro que é quem tem a hipoteca do imóvel, que quando nós entregamos um bem que está abaixo de 50%, quer dizer que nós, se for preciso, financiamos a 200, o imóvel vale 400 e quem fez essa garantia vai agradecer que é capaz de tirar 200 ou 300 mil euros ali. Portanto, é um erro que às vezes pode ser, pela pessoa não querer contrair ali um seguro naquele momento, pode ser um erro fatal e grave se acontecer alguma coisa, e todos nós estamos sujeitos a isso, a essas pessoas acontecer algo que é extremamente grave, deixar depois cá um crédito a familiares que podem não ter as suas condições de o pagar. Portanto, acabam por perder o imóvel que poderia ser uma herança que eles iriam receber. E ainda é mais grave ainda quando se trata da primeira habitação, não é? Ou seja, numa segunda habitação, diretamente de investimento, de rendimento, enfim, pode ser transacionado, etc. Numa primeira habitação é efetivamente muito grave e pode pôr em causa a solubilidade de uma família no seu todo. Sem dúvida. É isso. Pronto, meus senhores, chegamos aqui ao fim de mais um episódio. Agradecer aqui ao José Maria por ter cá estado connosco. Luís, obrigado também. Sigam-nos então nas redes sociais, Decisões e Soluções da Banquer e Dieta Financeira, Instagram, no YouTube também. Ponham o gosto, compartilhem e até daqui a 15 dias. Obrigado. Obrigado pelo convite.